E aí, você quer saber como ser fiel do jeitinho que Jesus planejou para você? Vem assistir. Você tem sido um servo bom e fiel? Pensa sobre isso. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre fiel. E eu quero começar aqui com a leitura de um texto que é muito importante, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Acompanha comigo. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se-nos, despenseiros, que cada um seja achado fiel. E aqui eu quero trazer rapidinho sobre dispenseiros e sobre ser fiel. O dispenseiro é alguém que ministra, cuida e zela do que não é seu. E o fiel é aquele com quem você sempre pode contar. Você vai ver aí na sua apostila que também tem essas duas referências. Então, olha que interessante. O dispenseiro é alguém que cuida, zela daquilo que não é dele, e o fiel é aquele com quem a gente sempre pode contar. Jesus, ele conta uma parábola sobre a fidelidade. Vamos dar uma olhada? Como crescer na fidelidade? Jesus, ele conta uma parábola que se encontra lá em Mateus, capítulo de número 25. Ele conta essa parábola e a gente encontra nela 3 rapazes. Desses 3, um deles comete alguns erros sobre aquilo que o Senhor tinha pedido para ele fazer, fazendo assim com que ele não se encontrasse fiel. Você já viu aquele joguinho dos 7 erros? Então, é bem parecido com isso. A gente vê que lá o rapaz, infelizmente, ele não prosperou aquilo que o Senhor deixou na mão dele, pelo contrário, ele guardou. A gente vê ali que ele não obedeceu, ele desobedeceu, e a gente vê ali que ele não confiava, na verdade ele desconfiava do Senhor dele. Então olha que interessante, a fidelidade ela acontece, ela se desenvolve nas pequenas coisas, assim também como a arrogância, a infidelidade são nas pequenas coisas também. Você já deve ter visto que no jogo dos 7 erros, você precisa ir encontrando pistas, muitas das vezes são coisinhas pequenas, que às vezes quase não dá para ver, mas que é onde apresenta o erro. A fidelidade ou a infidelidade é muito parecida, e a gente precisa pensar sobre isso. Galera, olha esse jogo dos 7 erros aí. E aí, você conseguiu identificar aonde estão os erros? Depois você fala com a gente. A recompensa do fiel. A gente para e pensa, se eu me manter fiel ao Senhor, o que isso vai me trazer? O que eu vou ter de benefício sobre isso? Bom, se você olhar aí na sua apostila, você vai notar que aquele que é fiel recebe, na verdade, várias bênçãos do Senhor. Aquele que é fiel, ele tem, em primeiro lugar, ele vai ter a alegria do seu Senhor. Aí a palavra usada é gozo, que significa alegria. Então, para o fiel, a recompensa dele é ter a alegria do Senhor na vida dele. Para o fiel é conhecer mais o Deus a qual ele serve, ser cada vez mais conhecedor desse Deus. Também é ter intimidade com ele, ir a níveis mais profundos de intimidade. Também é ter um crescimento espiritual, crescer espiritualmente diante desse Senhor. Hebreus capítulo 5, versículos número 14, vai falar sobre isso, sobre crescer no conhecimento, crescer espiritualmente, que são duas coisas que andam de mãos juntas. Fazer mais coisas, ou seja, ser aquela pessoa capaz de correr mais e ir mais longe, no entanto, se cansar menos do que se cansaria, diferente de, por exemplo, quando a gente passa um dia inteiro de trabalho e chega no final do dia acabado, exausto. Aqueles que são fiéis ao Senhor trabalham para o Senhor, mas não se cansam, não vão se encontrar cansados.
Também é ter mais dependência do Senhor, aprender a depender mais dele e menos daquilo que nós estamos fazendo. Afinal de contas, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Quem não é, vai se cansar tentando alcançar os seus objetivos e as suas vontades. Também é se sentir mais útil. Sabe, quando a gente encontra alguma pessoa na igreja ou no trabalho ou até na nossa vida particular e parece que a pessoa ela já desistiu de tudo, é porque na verdade ela não se sente útil para alguma coisa. Diferente de quando nós estamos com o Senhor. O Senhor nos dá uma utilidade, por assim dizer, que é dizer o seu santo nome, levar a sua palavra e ensinar sobre quem Ele é. E também a recompensa é nos ajudar a conhecer outras pessoas, outros irmãos, a conhecer outros que não são ainda da fé e agora sim eles podem se tornar da fé a partir do momento em que eles veem Jesus na nossa vida. Olha que maravilha que grande recompensa tem para quem se mantém fiel ao Senhor. Concluindo então, Deus ele não procura pessoas que são perfeitas, até porque eu acredito que Ele sabe que nós não somos. Mas Ele procura, sim, homens e mulheres que tenham um coração fiel a Ele. Ou que, pelo menos, busquem ser fiéis a Ele. Porque Jesus, ele, quando chama os discípulos, Ele não chama ninguém ali que era perfeito, muito pelo contrário. Ele chama vários pecadores. Mas ele acreditou, ele projetou a expectativa de que cada um deles se tornaria fiel a partir do momento em que tivesse intimidade e conhecesse ele. A gente sabe que teve um discípulo que se perdeu, porque era o que já estava escrito, mas os outros, nenhum se perdeu. E isso foi até motivo de orgulho para Jesus no momento da crucificação, porque ele disse: Pai, nenhum dos que você me deu se perdeu, a não ser aquele que de fato já ia se perder. Então olha que interessante, Deus procura em mim e em você homens e mulheres que desejam ser fiéis, buscam ser fiéis e trabalham para ter fidelidade com o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, que o seu coração seja tomado pelo desejo de fidelidade ao Senhor. E eu quero terminar com uma oração. Quero terminar com uma oração porque a oração é o que toca o coração de Deus. E a oração também demonstra a nossa fidelidade a Ele, porque agora nós temos um relacionamento e conversamos. Vamos orar? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, obrigado por esse estudo. Obrigado por trazer à nossa memória o quão fiel o Senhor é e a expectativa que o Senhor tem de que nós também nos tornemos cada vez mais fiéis. Que, como foi na parábola de Jesus, que assim quando Ele voltar, possa nos encontrar como os servos bons e fiéis. Que o meu irmão e a minha irmã possa, a partir desse momento, se dedicar à fidelidade a Ti e inclinar o coração à Sua vontade, fazendo aquilo que é o desejo do Teu coração. Eu oro agradecendo ao Senhor por esse momento em que estivemos juntos. Agradeço no nome de Jesus. Amém.